Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, desta vez o Salmo de número 120. Você é meu convidado para então cultuar a Deus por meio do estudo da sua palavra, por meio da adoração, por meio das orações. Dedique esse tempo inteiramente ao Senhor. Não gaste tempo com outras coisas, invista na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 120. E assim diz a palavra do Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Estudando a palavra do Senhor, nós percebemos que temos que entender o contexto em qual foi escrito essa palavra. E este é um dos salmos que são conhecidos como salmos de peregrinação. Ou seja, o povo de Israel era um povo que tinha que caminhar muito de um local para outro, porque o templo ficava muito longe. Eles iam até o templo para oferecer as suas ofertas. Quando eles realizavam então essa peregrinação, eles iam cantando estes salmos. E o salmo de número 120, é um destes salmos. E este salmo de peregrinação, ele trata justamente de certas angústias, anseios, sentimentos que nós, seres humanos, temos e precisam ser tratados. O fato é que nós entendemos que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos na terra, mas nós não somos dela. E faz parte da nossa trajetória, então, entender justamente estes salmos de peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui. Nós estamos em terra estranha. Nós somos embaixadores de Cristo, numa terra que não é a nossa. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando faz a leitura é o problema que o salmista estava enfrentando. Veja você no versículo de número 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. O salmista então compartilha que ele tinha uma angústia, e essa angústia precisava ser compartilhada, precisava ser colocada diante do Senhor. E a pergunta que se faz então é qual que era a angústia do salmista? Versículo 2 nos responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então aí nós temos dois problemas, duas angústias pelas quais esse salmista estava passando. O primeiro era lábios mentirosos. Ele tinha pessoas que estavam falando, denegrindo a sua imagem, como pessoa, aquilo que ele realizava. Então tinha alguém que denegria a imagem dele para demais pessoas. E essas demais pessoas, que às vezes nem ouviam o salmista, nem conhecia quem ele era, compartilhava, passava aquilo adiante como se fosse uma verdade. Parece que o tempo de fake news já vem acontecendo assim há muitos e muitos anos. Só se muda o nome para aquilo que é tão conhecido como uma mentira. Hoje nós chamamos fake news, notícias falsas, mas a gente percebe que isso já vem acontecendo há muito tempo. Nós precisamos ver então essa angústia que o salmista tem, por quê? Porque línguas mentirosas estão atrapalhando a vida dele. Mas não só isso, língua também enganadora. O que é uma língua enganadora? Alguém que na sua frente ele fala uma coisa, ele demonstra algo, mas quando você vira as costas, essa pessoa então ela fala de outra maneira. Essa pessoa engana, essa pessoa maquina o mal, essa pessoa planeja fazer o mal. Quando está na sua frente, ela parece uma coisa, mas quando está distante é outra. Então aí essa língua enganadora aí também afligindo a vida do salmista. Nós percebemos esses dois ambientes, língua mentirosa, língua enganadora, atrapalhando, angustiando a vida do salmista. E o salmista, na sua oração, ele percebe que ser mentiroso, ser enganador não vale a pena. Por quê? Porque há um castigo para a língua mentirosa. Há um castigo para aqueles que vivem no engano. Qual que é o castigo? O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Então você percebe aí que há um castigo para essas línguas enganadoras. Quais que são os castigos? Flechas agudas. É assim como a palavra fere, assim como a língua mentirosa fere,
essa língua que é pesada, essa língua que causa morte, ela receberá do seu próprio castigo, segundo o salmista. Porque assim como ela fere, ela também será ferida por meio de flechas agudas, flechas bem apontadas, e essas flechas vão ainda com fogo para consumir o pecado, consumir o mal, consumir a mentira, da qual essa pessoa vem se alimentando e vem causando destruição na vida dos outros. Há um castigo para quem vive na mentira. Aliás, o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Ele sempre foi enganador desde o início dos tempos e continua fazendo a sua obra até hoje. Tome cuidado para não cair no engano. Tome cuidado para não achar que há um mérito, há um presente, há um prêmio para quem vive na mentira. Não há. Quem vive na mentira certamente sofrerá um castigo tremendo, um castigo grandioso. Mas aí esse salmista se sente como diante dessa situação? Como muitos de nós nos sentimos, perdido, desolado, deslocado. Veja você, ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Como assim, salmista? Você habita em Meseque ou em Quedar? Porque é como se ele estivesse dizendo, Meseque é de um canto do país, Quedar é do outro canto. É como se ele estivesse falando, olha, ai de mim que habito o Iapoque é o Chuí. Então é como se ele estivesse, eu estou deslocado do mundo devido a tantas mentiras, a tanto engano. Eu estou no meio do povo de Deus, mas eu não me sinto no povo de Deus devido a esse ambiente de devassidão, esse ambiente de maquinação, esse ambiente onde as pessoas estão aí tentando destruir por meio das palavras, por meio do engano. Então a pessoa está desolada, esse salmista. E ele vai finalizar da seguinte maneira: há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. O salmista então vai nos informar que, apesar dos esforços dele, essas pessoas não querem mudança. Querem continuar guerreando, querem continuar combatendo, querem continuar nesse engano das mentiras, nesse engano onde eles fazem suas maquinações ali para tentar destruir. O que traz então de reflexão, olhando para a vida do salmista, o que ele está passando, esse sofrimento, durante a sua peregrinação, passando por esse sofrimento, que isso traz de ensino, de reflexão para nós? Primeiro eu quero te convidar a se colocar no lugar daqueles, preste atenção, no lugar daqueles que são os mentirosos, no lugar daqueles que são os enganadores. Você faz parte desse time? Você já se viu estando nesse time? E é muito fácil estarmos nesse time hoje em dia, porque às vezes você recebe uma notícia no seu Facebook, e aí, ou no seu Instagram, ou na sua rede social favorita, e aí você passa adiante sem verificar se aquilo é verdade, e aí aquilo aflige, destrói a vida de outra pessoa, e aí só lá na frente você vai dizer, não era verdade, mas aí o estrago já está feito. A sua língua, os seus dedos, o seu compartilhar foi realizado. A sua mentira, você colocou a mentira para andar. E a mentira tem perna curta, ela uma hora será descoberta, mas ela faz grande estrago. Você já mentiu? É a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. Talvez você seja... Porque é muito fácil a gente se colocar na posição daquele que é afligido, mas às vezes é você que está causando aflição. Por conta de uma mentira, por conta de um engano que você vem realizando. Você trata a pessoa de uma maneira na frente dela, e aí quando ela vira as costas, você atrai. Você na frente dela diz que a ama, mas quando você sai de casa, você trai essa pessoa, e às vezes as pessoas mais próximas de você. Eu quero te convidar a pedir perdão por esses pecados, e a se arrepender. Se arrepender não é simplesmente chorar, é abandonar o pecado. Eu quero te convidar a abandonar o pecado da mentira, o pecado da enganação. Não permita que Satanás tenha vitórias na sua vida. Não permita que o engano continue fazendo parte da sua vida. Satanás é mentiroso. E talvez o engano, a mentira esteja fazendo parte da sua vida e você está aceitando. Saia desse ponto de comodidade que você está. Peça perdão a Deus. Arrependa-se do seu pecado e abandone o seu pecado. Tendo pensado sobre isso, eu quero agora te colocar na posição daquele que é afligido com a mentira e com o engano. E é muito comum, às vezes, no ambiente de trabalho,
a mentira correr, a fofoca correr solta, o engano correr solto. Às vezes no ambiente de estudos, numa faculdade, na escola, e pasmem você até no ambiente de igreja. Isso tem acontecido com muita frequência. O que é horrível, o que é terrível. Homens e mulheres que se dizem convertidos por Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, novas criaturas, vivendo como se fossem filhos do diabo, filhos de Satanás, de engano em engano, de mentira em mentira. Mas talvez você esteja nessa posição, nesses ambientes, e está sofrendo com isso. As pessoas estão te atacando e você não sabe o que fazer. Eu quero te convidar a fazer aquilo que o salmista fez, a olhar para Deus e clamar no meio da sua angústia, clamar a Deus porque Ele responde. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A resposta do Senhor, às vezes, vem com o livramento. A flecha aguda vem e bate logo nessa língua enganadora e afasta ela da sua vida. Às vezes, você vai ter que conviver muito tempo ainda. Às vezes, Deus vai te tirar desse local, desse ambiente de trabalho, desse ambiente de estudo, desse ambiente eclesiástico que está te fazendo tão mal. Às vezes, a resposta de Deus não vem do jeito que a gente espera, vem de forma diferente. Porque no meio da solidão, no meio da angústia, a gente pede a Deus, Senhor Deus, livra-me do mal. Não é isso que a gente faz? O apóstolo Paulo fez justamente isso, pedindo para tirar aquele espinho na carne, e a resposta dele foi, minha graça te basta. Às vezes não vem com retirar do problema, mas vem com mais graça sobre a sua vida. Você olha, as pessoas continuam ali mentindo, enganando, mas Deus continua derramando da graça dele, você suporta aquela situação e você vai vendo a prosperidade na sua vida. Meu convite para você são dois, na reflexão a respeito do Salmo 120. Primeiro, avalie sua vida. Veja se você não está sendo mentiroso ou enganador. Se estiver, arrependa-se do seu pecado. Não continue vivendo nessa mediocridade. Mude de vida. Outro convite é, se você está sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de mentira, algum tipo de enganação na sua vida, clame ao Senhor, porque é o Senhor quem luta as nossas batalhas e certamente a vitória virá para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por essa palavra, eu quero te convidar a comentar, a se inscrever no canal e a compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo encontro.